Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante desta disciplina, deste componente. Vamos ver então o que teremos na nossa aula de número 19. Revisão e avaliação, isso mesmo, vamos revisar, e depois ter a avaliação da nossa primeira unidade. Vamos lá? Muito bem, nós vamos iniciar a nossa aula, verificando aí as regras de acentuação gráfica, ok? Mas para que antes a gente vá ver essas regras de acentuação, nós precisamos entender, na verdade revisar, e sei que vocês já sabem, mas nós precisamos rever a posição da sílaba tônica, para que nós não tenhamos dificuldade na hora, no momento ali da acentuação dessas palavras. Acompanhem comigo então nosso primeiro momento. A posição da sílaba tônica, nas palavras, certo? Nós classificamos essa posição em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Como vocês já sabem, oxítona se refere à última sílaba, a sílaba tônica, a sílaba mais forte, Quando eu falo de tônica, eu estou falando aí de tonicidade, de que tem mais força, essa sílaba, tá bom? Então, a oxítona, ela vai ser a última sílaba mais forte da palavra, tá? Então, no caso da palavra Guaraná, lembram da dica lá que eu dei para vocês? Para eu saber qual é a sílaba tônica da palavra, eu chamo essa palavra, Guaraná, olha só, qual é a sílaba mais forte? O na. Não por acaso o na tem um acento, Aqui o acento agudo nós vamos já ver porque que é acentuado. Mas o na é a última sílaba e é a mais forte, por isso ela vai ser uma oxítona, ok? Então, Guaraná, eu tenho uma oxítona, última sílaba, tônica. Na palavra pipoca, eu tenho pipoca, a sílaba mais forte é o pó. E não a última. Se fosse a última, eu teria uma oxítona, mas não é. É a penúltima sílaba. Logo, as paroxítonas, as paroxítonas são as penúltimas sílabas das palavras, tá? Então, pó, pipoca, última sílaba, penúltima sílaba. Logo, na palavra pipoca, eu tenho uma paroxítona, porque a sílaba tônica é a antepenúltima. E na palavra música, música, olha só, música, não é música, é música. Então, na palavra música, a sílaba tônica é o mu, certo? Sendo mu acentuado também, nós vamos já saber por que a palavra música ela é acentuada mais à frente. Mas se ela é a antepenúltima, se essa sílaba ela é a antepenúltima, não é a última e não é a antepenúltima, não é a última e nem a penúltima, é a antepenúltima, certo? Então, se é a antepenúltima, eu vou ter uma proparoxítona, ok? Relembrando, última sílaba tônica, eu tenho oxítona. Penúltima sílaba tônica, eu tenho uma paroxítona. E a antepenúltima sílaba tônica, eu tenho uma proparoxítona. Então, não esqueçam mais. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Entendido? A partir de agora, então, nós vamos ver as regras de acentuação, dessas palavras. Quais são as regras para acentuação das oxítonas, professor? Quais são as palavras oxítonas, pessoal? São aquelas palavras que a última sílaba a sílaba tônica, é a última, tá? Então, todos esses exemplos que eu trouxe aqui para vocês são exemplos de palavras oxítonas, onde a sílaba tônica é a última, tá? Acentuam-se graficamente as palavras oxítonas, tá? Terminadas em as, aás, es, os, em, ens e ditongos abertos, Ou seja, aí uma vogal e uma semivogal com o som aberto. É o que nós vamos ver já já.
tá? Lembram lá que a palavra Guaraná é acentuada? Por que a palavra Guaraná é acentuada, professor? O exemplo que eu trouxe para vocês. Porque quando eu coloco, ó, na. O na, ele é acentuado, Guaraná. Por que esse na é acentuado? Primeiro que ela é uma palavra oxítona, certo? E as palavras oxítonas terminadas em A são acentuadas. Então, por isso, a palavra Guaraná, ela é acentuada, certo? Muito bem, então a palavra Guaraná, ela é acentuada, né, por essa regra, tá bom? A palavra sofá, ela vai seguir aí a mesma regra da palavra Guaraná, né? Como é que eu separo a palavra sofá, gente? Só, fá, certo? Com acento no A. Por que a palavra sofá é acentuada? Porque ela é uma oxítona terminada em A também, tá? Tá aqui, ó, uma oxítona terminada em A. Português, né? Português. Por que a palavra português é acentuada? Porque ela é uma oxítona terminada em E, né? Ou ES. No caso aqui, ela é terminada em ES. Tá, professor, por que então que é um acento circunflexo? Porque o som é fechado, ó, português, né? O som é fechado, tá? Se fosse diferente de sofá, que o som é aberto. Aí quando o som é aberto, nós temos um acento agudo, tá bom? A palavra dominó, como é que eu separo? Nó, certo? Então, dominó é também é uma palavra oxítona terminada em O, né? Tá aqui, ó, dominó. E assim por diante, né? Esses nossos exemplos que nós temos aqui também. A palavra armazém, a palavra parabéns, a palavra herói. Por que armazém é acentuada? Porque é uma oxítona terminada em EM. Por que parabéns é acentuada? Porque é uma oxítona terminada em ENS. E por que herói é acentuada, professor? Porque é um ditongo, tá? Ditongo terminado em é uma oxítona, né, terminada em ditongo aberto, tá? O oi aqui, ó. Por que é um ditongo? Porque eu tenho aqui uma vogal e uma semivogal, tá? Com o som aberto. Então, herói, tá? É um ditongo aberto, recebe acento, né? E é uma oxítona. Tudo bem, pessoal? Entendida a regra das oxítonas? Muito bem. Vamos ver agora outra regra de acentuação, que são as regras de acentuação dos monossílabos tônicos. Então, os monossílabos tônicos, né, são acentuados. Quais são esses monossílabos tônicos, professor? Terminado em A, As, ES, OOs e ditongos abertos, tá? Olha os exemplos. Lá é um monossílabo. Lembram o que é monossílabo? Quando eu digo mono, eu estou falando de um, mono, de sílabo, mais de um, trissílabo, três sílabas e assim por diante, tá? Nesse caso aqui nós estamos falando dos monossílabos, aqueles que só têm uma sílaba. Então, monossílabo terminado em A, ó, lá, recebe acento. Terminado em E, fé, recebe acento. Terminado em O, dó, né, recebe acento, e os ditongos abertos, que é o caso de céu. É um monossílabo tônico, né? Ó, céu, eu não separo, né? A palavra céu, não é céu, é céu. Então é uma sílaba só. E ele é um ditongo aberto, né? Tem um acento aqui. Então eu tenho duas vogais juntas, formando aí um ditongo, tá? Então, com um som aberto, eles vão ser um ditongo aberto, então são acentuados. A mesma coisa de véu, né? Céu, véu. E esses outros exemplos, lá, fé, dó, é monossílabo tônico aberto, vai receber um acento, ok? Vamos continuar então com as regras. Vamos lá para as regras de acentuação das paroxítonas, né? Que são aquelas palavras que a sílaba tônica é a penúltima, não é isso? Então, acentuam-se graficamente as palavras paroxítonas terminadas em R, em L, em N, em X, em I e S, né? Ou U, US, tá? Exemplos que nós temos aqui, a palavra açúcar, tá?
A palavra açúcar, como é que eu separo? A, su, com acento, car. Tá, o professor, o acento, por que o acento é no su, né? Porque ela é uma palavra paroxítona, terminada em quê? Em R. Então, as palavras paroxítonas terminadas em R recebem acento. Não é lá perto do R que vai receber o acento, não. Quem vai receber o acento é a paroxítona, né? A sílaba, no caso, que é o su, tá bom? Então, açúcar recebe acento porque é uma paroxítona terminada em R. A mesma regra aqui é lápis, né? Como é que eu separo lápis? Lápis fica separado da seguinte forma. É uma paroxítona, antepenúltima sílaba, terminada em S. Tá? Então, recebe acento. A mesma regra acontece para abdômen, ó. É uma paroxítona terminada em N. Inacreditável, uma paroxítona terminada em L. Tórax, uma paroxítona terminada em X. E bônus, uma paroxítona terminada em S. Certo? Então, essas são as regras de acentuação das paroxítonas. Temos mais umas regras de acentuação também das paroxítonas. Vamos lá. Elas vão ser acentuadas. Quais são as paroxítonas que vão ser acentuadas? Terminadas em uns, ão, ons e ps, além dos ditongos crescentes, tá? Então, exemplos. Fórum, né? Separação silábica de fórum, como é que é? Fórum. Tá? Por que recebe acento? Porque é uma paroxítona, olha aqui, né? Terminada em UM. Tá? Então, fórum recebe acento porque é uma paroxítona terminada em AM. Mesma regra de órgão, paroxítona terminada em aotil. Bíceps, paroxítona terminada em PS. Órfão, paroxítona terminada em an. Elétrons, paroxítona terminada em ONS. E história, paroxítona terminada em is. Só um pouquinho. História, né? É uma paroxítona terminada em um ditongo crescente, tá? Uma semivogal e uma vogal. Nós chamamos de ditongo crescente. Então, essas são as regras ainda, né? São as regras das nossas, de acentuação das nossas paroxítonas. Certo, pessoal? Então, aí nós tivemos, né, as regras das oxítonas, das paroxítonas. E lembrando que as proparoxítonas, né, todas as proparoxítonas são acentuadas. São aquelas sílabas, né, são aquelas palavras que têm a antepenúltima sílaba como tônica, tá? Então, todas essas palavras proparoxítonas, elas são acentuadas, que é o caso da palavra música, tá? Então, música. Proparoxítona é uma palavra proparoxítona e aí essa sílaba ela vai receber o acento, que é a palavra música, certo? Entendido? Então, nós vamos para o nosso segundo assunto dessa revisão, que são os antônimos, os sinônimos e os parônimos, né? Que é um assunto que está bem recente aí na nossa memória, ok? Então, vamos lá saber o que são os sinônimos, né? Lembrar o que são os sinônimos. Sinônimos, então, designam palavras que possuem significados semelhantes. Quando a gente fala de sinônimos, nós estamos falando de semelhança, tá? Então, palavras com significados parecidos, com significados semelhantes. Continuando, essa palavra ela vem do grego, né, que significa semelhante nome, sendo classificados de acordo com a semelhança que compartilham com outro termo. Tá? Então, desde lá do grego, essa palavra ela já existe com significado de semelhante nome, um nome semelhante, tá? E aí vai ser classificado conforme a semelhança com outro termo. Nós temos várias palavras semelhantes, com significados semelhantes. As palavras mudam, né? Mas o significado vai ser semelhante. Nós vamos ver agora no exemplo, no vídeo que nós vamos assistir. Olha só. Pronto, amigo. Aqui é a minha casa. Ah, sim, aqui é o seu lar. Ué, casa e lar não são a mesma coisa? Muito bem, nós vimos no vídeo, então,
aí duas palavras sinônimas, casa e lar. São palavras diferentes, mas palavras sinônimas. Por quê? Porque elas possuem significados semelhantes. A palavra lar e a palavra casa. Se eu digo assim, hoje vou dormir na minha casa. Hoje vou dormir no meu lar. Tem alguma diferença de significado? Não tem. Tem na escrita, né? Na escrita da palavra vai ter, mas no significado não. Que lar e casa, né? Aquele local que você retorna ali, aquela casa, aquele lugar que você faz moradia, tanto no lar quanto casa, ok? Nós vamos ver mais alguns exemplos, então, de palavras sinônimas. Olha só. Andar e caminhar, né? São palavras sinônimas. Usar e utilizar. Fraco e frágil. Novo e atual. Correto e certo, né? Também são palavras sinônimas. Então, se eu digo assim, hoje eu andei muito. Hoje eu andei muito. Se eu substituir a palavra andei por caminhei, eu vou perder o sentido, o significado? Hoje eu andei muito, hoje eu caminhei muito. Não vou perder o significado dessa palavra, né? Ela vai ser o mesmo significado. Eu andei, eu caminhei muito, né? Então, andar e caminhar são palavras sinônimas, certo? A mesma coisa que usar e utilizar. Deixa eu usar essa caneta. Deixa eu usar essa caneta. E se eu trocar a palavra usar por utilizar, né? Vou colocar mais aqui embaixo. Utilizar. Deixa eu utilizar essa caneta, deixa eu usar essa caneta. Altera o significado? Não altera. Altera o sentido? Não altera, é o mesmo sentido, né? Eu apenas troquei as palavras, tá? Então, nós estamos diante de palavras sinônimas também, tá? Usar e utilizar. A mesma coisa eu uso para, né, fraco e frágil, novo e atual, correto e certo, né? Esta questão está correta. Esta questão está certa, né? Troquei aí as palavras, mas o significado continua o mesmo, né? A mesma coisa, novo e atual, fraco e frágil são palavras sinônimas, ok? Então, entendido o que é o sinônimo? Sinônimo, então, né, são palavras aí com significados semelhantes. E os antônimos, professor? Olha só. Os antônimos, eles designam as palavras que possuem significados contrários, tá? Então, se os sinônimos são palavras semelhantes, os antônimos são palavras contrárias, tá? Que trazem significados contrários, significados opostos. Por exemplo, essa palavra ela vem do grego também, né? Assim como sinônimo, significa oposto, contrário. Então, antônimo, né, também vem do grego, que significa oposto e contrário. Nós vamos ver um exemplo também de antônimo. Olha só. Amigo, você viu que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia continua? Vi sim. Vamos continuar orando porque esse mundo precisa de paz. Precisa mesmo. Nós vimos então um exemplo de antônimos, né, palavras antônimas. Guerra e paz, ok? Lembram que antônimo, né, é o significado dessas palavras. Elas são palavras com sentidos opostos, com sentidos contrários. Então, guerra não é palavra sinônima de paz, é palavra antônima, né? Elas têm significados opostos, significados diferentes, né? De significados aí contrários. Nós vamos ver mais alguns exemplos que eu trouxe para vocês aqui no nosso quadro. Olha só. Claro, escuro, são palavras antônimas, né? O dia amanheceu claro, o dia amanheceu escuro. Pergunto a vocês, eu tenho alteração de significado quando eu troco essas palavras? Claro e escuro? Eu tenho, né?
Se eu digo que o dia está claro, digo que o dia está limpo, né? Que o céu está limpo. Se eu digo que o dia está escuro, é porque o céu está nublado. Então, eu tenho alteração de significado, eu tenho alteração de sentido na frase. Logo, nós estamos diante de palavras antônimas. Vamos ver mais um exemplo. Triste e feliz, né? Mesma coisa. Hoje amanheci feliz. Hoje amanheci triste. Então, se eu digo que eu estou feliz, ok, beleza, né? Energia lá em cima. Se eu digo que eu estou triste, né? A energia já está um pouquinho mais para baixo. Então, eu tenho ideias opostas aí, né? Dentro dessas frases, ok? A própria expressão aí da nossa amiguinha, da nossa bonequinha diz tudo, né? Feliz e triste, certo? Vamos ver mais um exemplo. Mal e bom, né? Então, ele é um mau menino, ele é um bom menino. Lembrando que esse mal aí com U é o contrário de bom e o mal com L é o contrário de bem, tá? Então, quando você quiser substituir aí já sabe. Contrário de mal com U, bom, e contrário de mal com L, bem, tá? Então, também estamos diante de palavras antônimas, né? Mal com U e bom, tá? Alto e baixo, né? Ele é um menino alto, ele é um menino alto, ele é um menino baixo, né? Então, a diferença aí, né, de tamanho. Tem também ideias opostas, ideias contrárias, tá? Mais um exemplo. Rico e pobre são ideias contrárias também, né? Ele é rico, ele é pobre, descrito aí também pelos nossos personagens, um com mais dinheiro, outro com pouco dinheiro. São ideias contrárias. As palavras rico e pobre são palavras antônimas, ok? E para finalizar, então, a nossa revisão, nós vamos falar das paronímias, né? Dos parônimos, assim como os antônimos e os sinônimos. O que seriam os parônimos, professor? Então, as palavras parônimas são muito parecidas na pronúncia. Quando eu falo de parônimos, olha, a própria palavra, né? Parônimos, paronímia. Parecido, não esqueçam, ó, o par me lembra o quê? Parecida. Né? Então, são palavras parecidas na pronúncia e na escrita. Inclusive, as palavras... Eu tenho uma classificação para as palavras que são parecidas na pronúncia e na escrita, mas isso é um assunto aí para outra série que vocês ainda vão ver, tá? Mais lá na frente. Então, essas palavras elas são parecidas na pronúncia e na escrita, mas possuem significados diferentes. Elas se parecem, tá, na pronúncia e na escrita, mas o significado é diferente. Nós vamos ver, então, alguns exemplos, né, de palavras parônimas. Olha só. Caixola, pequena caixa. Né? Caixola com X, pequena caixa. Caixola com CH, quer dizer cabeça. Comprimento com O, extensão. Comprimento com U, saudação. Descrição com E, representação. Descrição com I, reserva. Despensa com E, local em que se guarda coisas. E dispensa com I, desobriga, né? Desobriga alguma coisa. Discente com I, né? Relativo aos alunos. Vocês são os nossos discentes. Docente relativo a professores. Eu sou um docente, né? O professor presencial é um docente. Emergir, vir à tona, com E. E imergir com I significa mergulhar. Eminente, né, com E, alto, excelente, e iminente, está próximo. Vejam que todas essas palavras aqui, a maioria delas, a diferença é uma letra, né, uma vogal, é um dígrafo, é uma consoante. Por exemplo, na palavra caixola, o que muda? O X com o CH, né? Na palavra comprimento, o O com o U. Na palavra descrição, o E com o I. Na palavra despensa, o E com o I também, né? E assim por diante. Então vejam que as palavras parônimas, elas são palavras muito parecidas, em que muda realmente só uma letra, né? Uma vogal, uma consoante, um dígrafo, mas que o significado dessas palavras são totalmente diferentes, tá? Elas podem acontecer de somente uma letra mudar, que é o caso de comprimento e cumprimento, né? Quando eu vou cumprimentar um amigo, cumprimentar um colega, esse cumprimento é com U, né? Comprimento de extensão já é o O. Vejam que só mudou o O e o U, mas o significado dessas palavras, elas continuam, né, sendo diferentes. Ok, pessoal?
Bom, essa foi a nossa revisão de número 2. Nós vamos ficando por aqui e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!